Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu vou começar o diário da gravidez. No momento agora eu estou de 28 semanas e sim, eu demorei para fazer porque agora que eu estou começando a fazer vídeo, enfim. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu primeiro trimestre de gravidez. Como eu descobri, os sintomas, eu quase perdi, vou contar tudinho, fica aqui comigo. Para quem não me conhece, eu sou a mamãe do Emanuel, de 3 aninhos, e agora o Eliel, que está no forninho. Tanto um quanto o outro foram planejados, nós dois queríamos, né, ter os dois. E não imaginamos que ia vir tão rápido o Eliel, por conta que o Emanuel demorou 1 ano e meio para me engravidar, né? Então, o Eliel veio rapidinho. Os sintomas que eu senti antes de descobrir o positivo, eu bocejei demais da conta, bocejava muito. Era até estranho, não era um sono, era bocejo. Ânsia não tinha, mas é aquilo, parece que quando você descobre a gravidez, começa a vir os sintomas, né? Só que eu não colocava na minha cabeça, porque todo mês ali eu tava fazendo teste, era negativo, então eu queria esquecer. Então, quando deu 3 dias de atraso, né, da minha menstruação, eu fiz um teste. Querer ou não queria, foi uma amiga minha que insistiu. Então, ela falou pra mim, menina, o que você tá esperando? Vai fazer. E eu fiz. Aí, pra minha surpresa, tinha lá um bem clarinho. A segunda linha era muito clarinha. Eu vou até colocar aqui pra vocês verem. Logo após que eu descobri, né, o positivo, eu demorei um tempinho ainda para contar pro meu esposo, começou o sangramento. Eu tive um sangramento, não sei falar se era sangue vivo, às vezes era vivo, às vezes era mais claro, marrom, eu sei que era um sangramento. Então, pelas minhas contas, eu estaria ali de 3 a 4 semanas de gestação. Então, eu estava muito no começo. E a gente sabe que quando a gente está planejando, quando a gente quer, a gente descobre muito cedo. Então, estava ali mais ou menos pela última menstruação, eu estaria de 3 a 4 semanas. Mas, como sabemos que todo lugar é demorado, né? Até você fazer a primeira ecografia e tal. Aqui em Portugal não é diferente, né? É a mesma coisa, você tem que levar um tempo ali para esperar. Eu decidi pagar uma ecografia por conta do sangramento, né? Que eu tava tendo. E paguei, fui no médico e o ginecologista olhou lá e viu que eu tava com um descolamento uterino. Era no colo do útero. E ele pediu repouso pra mim. Só que aí tinha um porém. Até quando eu fui fazer essa ecografia, passou aí umas 2 semanas. Então eu estaria de 6 semanas, né? Pela conta da menstruação. Ele falou assim, olha, já era pra ter um batimento cardíaco, né? Só dava pra ver o saco gestacional e a vesícula uterina. Eu vou tentar deixar aqui, mas não vai dar pra ver. Bem pequenininho. Então só dava pra ver isso. E pelas semanas que eu tava, já era pra ter alguma coisa, né? Algum batimento. E não tinha. Aí ele falou pra mim retornar dali 15 dias. Só que aqui, a gente precisa do médico de família pra acompanhar. E eu ainda não tinha caderneta, né? A carteirinha de gestante. Então eu fui no centro de saúde, que é que fala. E assim que eu cheguei lá, ela como eu tava com descolamento, que tá na ecografia que eu fiz particular, ela mandou ir pra maternidade. Falou, não vai pra maternidade pra ver o que é, né? Vamos lá. Fui, no mesmo dia, fui pra maternidade. Chegando lá, a médica olhou, realmente eu tava com descolamento. Aí ela falou 2 coisas pra mim. Ela falou assim, olha, ou o seu corpo tá expelindo o bebê, né? Nossa, aquilo pra mim foi, na hora assim, eu já imaginei que eu tinha perdido, que eu tava perdendo, enfim, pensei em uma coisa. Aí ela falou assim, ó, volta daqui 15 dias pra ver se a gravidez evoluiu ou se seu corpo já soltou tudo, né? Ai, eu saí chorando, mas chorei por conta que a gente tá esperando, né, aquilo.
E não, pra mim assim, não interessa se você perdeu de mais tempo no começo, a dor é a mesma, né? Falo quando você tá esperando, principalmente. Enfim, fui embora chorando, pedindo, orando pra Deus e esperando esses 15 dias pra passar, pra ver se evoluiu, né? E nisso o sangramento continuou. Até chegar nesses 15 dias, eu entrei em jejum, né? Eu e Deus, em pedido dele, né? Do meu filho. Quando chegou o dia da ecografia, chegando lá, a médica olhou e viu os batimentos. Ai, eu chorei também. Eu sou muito chorona. E eu chorei muito, porque tinha evoluído a gravidez, né? O saco gestacional tava maiorzinho. Aí eu vou até colocar, ó, a diferença aqui foi no começo, né? Que só tá bem pequenininho, ó. Só o saco e a vesícula. Aí 15 dias depois tava já maior. Vou deixar aqui mais fácil pra vocês verem. Então, evoluiu, né, minha gravidez, só que ainda o sangramento continuava, então pediram repouso pra mim, né, porque falam que eu tenho colo do útero frágil, né, então deve ser por conta disso, porque eu não pegava peso, né, não tinha por que tá, só que sabemos que no começo, até os 3 meses, é perigoso, a gente tem que ter cuidado. Então, nessa ecografia aqui, eu estaria aí de 9 semanas, quase 10 semanas. 9 semanas, parece. E, pra minha surpresa, eu tava com 1 semana a menos da menstruação. Ou seja, eu tive a ovulação tardia, né? Então, quando eu fui no médico, que ele falou que eu tava de 6 semanas pela menstruação, eu tava de 5. Então, ainda não dava pra ver nada, né? E realmente 1 semana é muita diferença, muita diferença. Então, gente, do 0 até as 13 semanas de gravidez, que é o primeiro trimestre, foi muito tenso, com sangramento, ânsia de vômito, eu tive muita, e não era só ânsia, eu vomitava bastante, né? Vomitava demais. E a pressão, eu tenho a pressão baixa, eu já tinha, na verdade, só que quando parece que na gestação ela pode piorar, então eu tinha pressão baixa. Eu desmaiei 2 vezes. Uma foi mais ou menos com 13 semanas, 14, e a outra foi lá para 17 semanas. Então foi muito tenso, assim, sabe? Cada um vai ter a sua experiência de gravidez, essa foi a minha, e principalmente que eu tive muito medo de perder esse neném, né? E então, assim, tem mulheres que eu vi. Às vezes você tá vendo esse vídeo porque te interessou, como eu via, sabe? Eu via muito vídeo, relatos da maternidade, né? Da gravidez, do primeiro trimestre, como que é, porque cada corpo vai reagir diferente. Então esse foi o meu primeiro trimestre, foi muito tenso o sangramento, eu ainda tenho sangramento, né? Principalmente na hora da relação sexual. Só que, como os médicos falaram que meu colo é muito frágil, é normal, né? Mas nada aquela coisa de que nem teve no começo. Mas foi isso. Vou deixar aqui uma ecografia que eu fiz com 12 semanas, que foi a morfológica, que aqui em Portugal todas elas são morfológicas, né? Vou deixar aqui como ele tá bem, ele tava com 12 semaninhas, dava para ver tudinho. A médica confirmou que era um menino, que eu fiz o sexagem fetal. E pra vocês verem como que tá uma delícia da mamãe. Se você gostou desse vídeo, você é mamãe, quero primeiro dar meus parabéns, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou trazer aqui os vídeos do 2º trimestre, que eu acabei de sair, né? E quando eu estiver lá pro final, eu falo do 3º, vou contar tudinho aqui pra vocês, tá bom? Então, se inscreva aqui no meu canal, deixa seu like, deixa seu comentário que eu quero saber. Um beijo, fica com Deus!